Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar como é que funciona e como você pode usar o Bard, a inteligência artificial do Google. Já te adianto que ela é muito parecida com o ChatGPT, com a diferença que ela está conectada aos servidores do Google e dá para criar muita coisa interessante conversando com essa inteligência artificial. Desde textos para trabalho, para estudar ou até mesmo para você ganhar dinheiro e criar seus próprios produtos. Então vem comigo que esse vídeo aqui tá show de bola. Antes do vídeo, um recadinho rapidinho aqui para você que está precisando armazenar o seu site, seu portfólio, seu blog ou a sua loja virtual. Quero te convidar a conhecer os planos de hospedagem da HostGator. É o serviço de hospedagem oficial aqui do Clube do Design. É onde eu hospedo o Clube do Design, a loja do Clube do Design e também o Criativo Design, que é onde nós temos ali os nossos artigos para download. E clicando no meu link aqui embaixo, além de você garantir o seu domínio grátis a partir do seu primeiro ano de hospedagem, SSL grátis e conta de e-mail profissional gratuita, digitando o meu cupom de desconto Clube do Design, você ainda garante 10% de desconto na sua assinatura. Vale a pena você conferir. A HostGator vai te oferecer os melhores serviços para você hospedar o seu site, portfólio, loja virtual, qualquer projeto na internet que você queira criar, com segurança, disponibilidade e facilidade, é claro, porque ele tem ali o seu painel próprio, onde qualquer leigo consegue criar o seu próprio site. Link aqui na descrição. O primeiro passo, depois de acessar o link do Bard, que eu vou deixar aqui na descrição também, se você já tiver conectado à sua conta do Google, é aceitar ali os termos de uso. É claro, tem um contratinho ali com informações importantes que eu recomendo que você leia antes de você avançar. E depois de aceitar esses termos de uso, vem uma série de avisos, dizendo ali que o Bard é experimental, que ele ainda está evoluindo e que você também pode enviar o seu feedback caso você tenha sugestões de melhoria. Um detalhe importante que você precisa ficar atento é que o Google te avisa que o que você conversa com o Bard pode ser revisado por pessoas, por gente de verdade que tem ali o objetivo de melhorar a experiência do produto. Então é recomendado que você não coloque informações confidenciais, informações que você ache sensíveis dentro da plataforma. É importante você utilizar esse tipo de ferramenta com atenção, tá? Não coloca ali coisas que você acha que podem prejudicar o seu trabalho, alguma pessoa, alguma coisa importante que você queira manter em segredo. Para começar, como bom roteirista que eu sou, eu pedi para que o Bard escrevesse um roteiro se apresentando, como se ele estivesse fazendo um vídeo mostrando o que é o Bard, como é que ele funciona, para que ele serve, como é que as pessoas podem usar. E como você já deve saber, se você não sabe, eu explico, o Bard é uma ferramenta de inteligência artificial que funciona através de conversas. Você digita um comando ali embaixo. Eu geralmente sou muito cordial com as ferramentas de inteligência artificial, não sei porquê, né? Eu falo com eles assim, dando comandos como se eu estivesse realmente falando com uma pessoa. Acredito que seja essa a proposta da ferramenta. Então você digita o comando na caixinha ali embaixo, fazendo uma solicitação, pedindo alguma coisa para que ele faça um roteiro, para que ele faça uma piada, para que ele escreva um poema, para que ele te dê ideias de roteiro, por exemplo. E foi o que eu fiz aqui inicialmente, tá? Eu pedi para ele criar um roteiro se apresentando, mostrando, falando para mim como se ele fosse fazer um roteiro aqui para o YouTube, dizendo o que é o Bard, para que ele serve, como é que ele pode ser utilizado. E ele me entregou um roteiro todo como se ele estivesse se apresentando para mim, fazendo um vídeo se apresentando ele em primeira pessoa, né? Ele falou ali sempre eu quero, eu vou fazer isso para usar o Bard. Apesar de ele trazer uma linguagem bem estruturada ali com alguns termos em terceira pessoa, a maioria ele escreveu em primeira pessoa como se o Bard mesmo estivesse falando. E aí, como qualquer ferramenta de linguagem conversacional que você tem hoje em dia, em ferramenta de inteligência artificial, eu simplesmente pedi para ele ajustar esse texto. Olha, eu quero que esse texto esteja em terceira pessoa. Inclusive eu digitei o pessoa errado ali, mesmo assim ele entendeu, apesar de eu ter editado e corrigido depois. Você vê ali que eu digitei o comando ali embaixo e foi exatamente o que ele fez. Ele mudou, manteve, claro, a estrutura do texto e reescreveu ele, na verdade, em terceira pessoa. Apesar de ele ficar um pouquinho mais resumido, ele me entregou um resultado bem interessante. Então, fica aí a ideia de que você pergunte para o Bard o que ele pode fazer, ou você peça para ele se apresentar como se ele estivesse em uma palestra ou gravando um vídeo do YouTube. Assim ele vai listar para você os principais tópicos ali que você precisa saber antes de começar a usar a ferramenta e para te dar ideias também para você começar a construir uma linha de conversa geral com ele.
Enquanto você conversa com o Bard, quando você tiver uma resposta satisfatória, você pode clicar no joinha ali para avaliar a resposta e assim ir melhorando o produto. Um detalhe interessante é que você pode utilizar a função pesquisar no Google caso ele não te entregue uma resposta legal, e aí você pode pesquisar direto na internet normalmente. Você pode utilizar o comando de reloginho aqui no canto superior direito para revisar o seu histórico de utilização do Bard, incluindo algumas opções bem interessantes, onde você pode controlar por quanto tempo o seu histórico de conversa com o Bard vai ficar armazenado até que ele exclua as suas conversas e as suas interações. Você pode escolher excluir ali logo imediatamente as interações, se você quiser sair e já apagar as conversas. E mais abaixo você tem o histórico com todas as perguntas que você fez para o Bard. Então ele te dá ali o que você perguntou, apesar disso ser possível de ser consultado no seu histórico ali no painel lateral. Nesse painel lateral, inclusive, é onde você pode começar novas conversas. Você quer mudar de assunto, vai começar um novo comando ali, iniciar realmente um novo assunto com o Bard, você clica no sinalzinho de mais e pode começar a digitar a sua pergunta ali embaixo. E um dos usos mais frequentes desse tipo de inteligência artificial é usar para que ele faça um trabalho pesado para você se você trabalha com internet, com social media, com produção de conteúdo, por exemplo. Naquele bloqueio criativo, você pode usar o Bard para criar ideias com um calendário de postagem, com listas de temas para você explorar dentro das suas redes sociais com o seu público-alvo. Por exemplo, eu estou pedindo aqui para ele criar um calendário de postagem de uma semana contendo dicas iniciais do Photoshop. Você pode conferir que ele criou um roteiro para todos os dias da semana, incluindo aí inclusive uma sequência lógica de segunda até sexta-feira com dicas iniciais para a utilização do Photoshop. Desde ali a instalação, conhecer na verdade a caixa de ferramentas e como utilizar algumas das ferramentas iniciais para quem está começando a aprender Photoshop. Então você vê que ele me deu a ideia e é claro, com o conhecimento que eu tenho de Photoshop, eu vou revisar se isso realmente faz sentido, se isso vale a pena ser criado, se vale a pena eu levar isso para a minha audiência. Em seguida, eu peço para ele criar o texto que vai servir aí para a primeira postagem, no caso a postagem da segunda-feira. Depois aí de 2 ou 3 segundinhos, ele retorna para mim o texto inicial, o texto que vai ser utilizado para a primeira postagem. Assim como eu falei lá no vídeo sobre o ChatGPT, sobre as outras inteligências artificiais que a gente conheceu aqui, utilizar a inteligência artificial é uma combinação de fatores, tá? Só a inteligência artificial, só o Bard, não vai te entregar uma postagem ou um texto com a qualidade ideal para o seu público. É óbvio que eu entendo de Photoshop, eu sei como o Photoshop funciona, sei quais são as suas ferramentas e depois que o Bard me entrega o texto, eu vou revisar se aquilo faz sentido e é óbvio, adequar a minha realidade ou a minha necessidade, a necessidade das pessoas que vão receber aquele texto. Então, o Bard, apesar de entregar um roteiro bem legal, bem escrito, ele adianta o meu trabalho. Isso não evita que eu precise atuar, que eu precise revisar e, obviamente, depois vou ter que criar essa postagem para publicar nas minhas redes sociais. Então, é importante reforçar isso, que as ferramentas de inteligência artificial, eu enxergo pelo menos dessa forma, elas funcionam mais como uma ferramenta de produtividade para te ajudar a agilizar o seu trabalho, assim você consegue poupar tempo e construir muito mais valor para o seu negócio, consegue construir mais produtos, mais textos, enfim, você consegue trabalhar de maneira muito mais rápida com o auxílio desse tipo de ferramenta. Eu sei que pode ser tentador você simplesmente copiar e colar esse texto e já criar a postagem diretamente, mas eu não recomendo que você faça isso, tá? Eu tenho acompanhado bastante esse tipo de situação, principalmente no Twitter. Eu acredito que lá as pessoas usam bastante bot para usar a inteligência artificial e gerar conteúdo automático para o Twitter, mas você consegue ver de cara quando o texto é gerado por inteligência artificial, porque ele fica muito estranho, muito duro. Algumas palavras acabam perdendo o sentido. E todos os posts, inclusive, são muito parecidos. Geralmente são 10 listas de como você pode usar, 10 ideias de como você pode utilizar a inteligência artificial para fazer tal coisa. O Canva é uma ferramenta assim, assim, assado. Veja 5 maneiras de ganhar dinheiro com ele. Então, é tudo muito igual, tudo muito sem vida, tudo muito sem aquela perspectiva, aquela percepção necessária para que pessoas de verdade consumam aquele conteúdo.
Qualquer pessoa pode usar o Bard gratuitamente, basta ter uma conta do Google, que também é gratuita, então eu recomendo que você já entre no Bard com a sua conta logada. Se você não tiver uma conta, você pode criar uma ali na hora mesmo. E a partir de agora eu vou te mostrar uma sequência de comandos ali na minha conversa com o Bard, onde eu tentei montar um calendário de feriados e datas comemorativas nacionais. Eu vou deixar o vídeo um pouquinho acelerado, mas se você quiser ler os comandos, realmente você pode diminuir a velocidade do vídeo ou pausar aí alguns pontos que você achar interessante. O meu objetivo era criar um calendário de feriados nacionais e datas comemorativas também apenas no mês de julho, na verdade no mês de agosto. O que não deu muito certo, o Bard acabou incluindo também um feriado municipal ali da cidade de São Paulo, e eu pedi então para ele incluir uma nova coluna identificando o município onde aquele feriado acontecia. E aí, manipulando a tabela, eu também pedi para ele colocar uma coluna indicando quais feriados tinham ou não expediente bancário. Em seguida, para expandir um pouco mais as possibilidades, eu pedi para ele considerar o ano inteiro, de janeiro até dezembro de 2023. E mais uma vez, brincando aí com a tabelinha, eu pedi para ele fazer o feriado para o ano de montar a tabela, na verdade, para o ano de 2024. Um detalhe interessante, que é muito importante destacar aqui, é que nem todas as respostas que o Bard vai te dar, até mesmo o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, elas vão ser 100% precisas, principalmente se tratando de informações que são realmente muito sensíveis, como datas, horas, questões factuais, né, questões que aconteceram recentemente, informações que podem acabar divergindo da realidade. Então, você não pode confiar em tudo que o Bard coloca ali para você como resposta, até porque você precisa confirmar isso pessoalmente, seja por experiência própria ou depois pesquisando na internet. Importante abrir um parêntese aqui, é que você pode acessar outros rascunhos das respostas que o Bard pode te dar, clicando naquela setinha ali na parte de cima. Assim você consegue visualizar variações da mesma resposta, ou até pedir para ele criar uma resposta nova, clicando naquele íconezinho ali para gerar uma outra alternativa. E um exemplo daquilo que eu te falei sobre checar as informações do que o Bard te entrega, é que em determinado momento eu pedi para ele criar uma coluna, identificar nessa coluna ali os decretos ou as leis de quando esses feriados foram instituídos. E ele me retornou uma série de respostas ali que pareciam realmente as informações reais de quando os feriados passaram a valer. E aí eu fui pesquisar esses decretos, essas leis que ele colocou ali, e eu não consegui achar nenhuma. Nenhuma das que eu encontrei batiam com a informação que ele passou ali. Eu não tive tempo de procurar mais a fundo. A maioria das respostas que ele colocou ali, né, como decreto e lei responsável, são da década de 80, década de 60, 1889, ali a primeira, por exemplo, que seria o Ano Novo. Então eu não consegui checar se essa informação procede. É uma pesquisa rápida, utilizando a opção ali de pesquisa no Google, né? Ele não encontrou nenhuma página ali no site do Planalto, né? No site do Senado ou em algum outro site, as respostas que eu estava procurando para aquelas leis. Então é muito importante que você não seguir cegamente pelas respostas que a ferramenta te dá, porque isso pode ser perigoso, você pode acabar levando informação falsa, acabando levando informação errada para as pessoas que estão consumindo o seu conteúdo. Bom, era isso que eu tinha para te mostrar sobre o Bard, a ferramenta de inteligência artificial por conversa do Google. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, deixe seu joinha aí, e não se esqueça de se inscrever aqui no Clube do Design. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.